Apocalipse capítulo 2, a gente viu no capítulo 1 que João começa o seu último livro, o último livro das Escrituras, com uma descrição grandiosa de quem é Jesus. E o capítulo 2 e 3, então, ele vai enviar 7 cartas para 7 igrejas na Ásia Menor, cada uma com suas peculiaridades, cada uma com seus pecados, com as suas pontos positivos e negativos, e cada uma delas tem para falar conosco nos dias de hoje. Semana passada a gente viu a carta à igreja de Éfeso, capítulo 2, verso 1 ao 7. Hoje nós vamos ver a carta à igreja de Esmirna, capítulo 2, verso 8 ao 11. Então, Apocalipse 2, do 8 ao 11, após a leitura, irei dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos que creem respondam com amém, e nós iremos orar mais uma vez. Diz assim, Apocalipse 2, 8: escreve ao anjo da igreja em Esmirna: isto é o que diz o princípio e o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço sua tribulação e sua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que se dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, eles são sinagoga de Satanás. Não temas o que há de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, a sua palavra é viva e eficaz. Ela penetra no mais profundo da nossa alma e desnuda-nos diante dos seus olhos de fogo que está presente em nosso meio. Ó nosso Senhor Jesus, Deus em carne, nosso mediador, nosso Salvador, que morreu por nós. Senhor, como nós estamos vendo em Apocalipse, Tu enviaste o Teu Espírito para nos salvar, nos santificar e edificar a Sua igreja. Que esse mesmo Espírito venha falar poderosamente conosco e que Sua palavra não volte para Ti vazia, pois isso é impossível, mas rogamos o máximo de frutificação em nossas vidas individuais, em nossas famílias e em nossa igreja. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, como nosso irmão Rafa orou nesta manhã, e que o Senhor seja propício a nós, imundos pecadores que somos, que a Sua graça nos purifique e nos leve prostrado aos Seus pés, ó nosso Senhor crucificado e ressurreto. Em Teu nome nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, segunda carta para a segunda igreja aqui na cidade de Esmirna. Então, Éfeso era a principal das 7 cidades aqui, a cidade, então a primeira que chegava ao correio do século I. Éfeso é uma igreja que Jesus elogiou eles pela doutrina boa, por perseverarem em manter a igreja na pureza do evangelho verdadeiro, mas haviam perdido o primeiro amor, como a gente viu semana passada. Eles precisavam voltar a testemunhar para o mundo sobre o evangelho, sobre o nosso Senhor Jesus, e de fato a igreja em Éfeso se arrependeu, tanto que Jesus fala: olha, se vocês não se arrependerem de ter perdido o primeiro amor, eu vou vir e vocês vão deixar de ser igreja, vocês vão perder a luz e o testemunho do que é ser uma igreja verdadeira e bíblica, que se preza e que prega o meu evangelho. Eles se arrependem, tanto que Éfeso é uma das principais igrejas do século II, século III, século IV, ela dura então séculos após essa última exortação canônica de Jesus para eles. E nós temos então a igreja de Esmirna, talvez uma das igrejas menores, mais insignificantes aqui dessas 7 igrejas, mas Jesus direciona uma carta para essa igreja pequena, fraca, mas que é uma igreja muito saudável, e de fato é uma igreja que Jesus não tem nada para falar contra ela. É uma igreja que o próprio Jesus, Senhor da igreja, olha para ela e não diz uma palavra contrária a ela, apenas a exorta a continuar perseverando em meio à tribulação que ela está passando e que ainda irá passar. Então essa cidade aqui, Esmirna, é a única cidade então dessas 7 que continua a existir até os dias de hoje. Se você precisar no Google Maps, a palavra Esmir, que é como se traduz hoje, ela existe até os dias de hoje. Não exatamente essa igreja, mas a cidade é preservada até os dias de hoje. Irmãos, a cidade de Esmirna
quando ela é conquistada por Pompeu, o imperador romano, e até mesmo antes por Alexandre o Grande, ela se torna uma cidade muito próspera, assim como Éfeso. Ela é uma cidade portuária também, era uma cidade ali muito bonita, muito próspera, apesar de ser pequena e apesar da igreja ser pobre, a cidade ia muito bem, obrigado. E ela é a primeira cidade na Ásia, que é a atual Turquia, lá no Império Romano, a erigir um altar à deusa Roma. Roma, o império da época, o império mundial da época. Esmirna pega e fala assim: olha, Roma, o império, é a nossa deusa. Então eles tinham lá um templo e um altar a essa deusa chamada Roma, exatamente para fazer essa média com o imperador e com o império romano. E não somente ela adorava o império romano, e fora os outros vários deuses que tinham no panteão romano, ela era uma das cidades que mais adorava o imperador. Então, na segunda metade do século I em diante, os imperadores eles começaram a arrogar para si: olha, eu sou imperador do Império Romano, mas eu também sou uma espécie de divindade. Então vocês precisam me confessar como Senhor e Deus, né? A Senhor e o Dominus do Império Romano, aquele que domina e aquele que vocês estão vassalos, vocês precisam se prostrar diante de mim. E o imperador, no caso aqui no final do século I, onde João escreve essa carta, era o imperador Domiciano, que era um dos imperadores que mais diziam: olha, quem não me adorar como uma divindade vai ser morto. E essa igreja aqui em Esmirna e qualquer outra igreja que se preze não poderia se curvar diante de Domiciano, de qualquer outro homem, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso muitos deles morriam, perdiam seus empregos, perdiam suas casas, perdiam suas famílias, perdiam tudo por amor ao Evangelho, simplesmente por não se prostrar por alguns minutos e dizer: Domiciano é o meu Senhor e Deus. Não, eles diziam: só Jesus é o meu Kyrios, o meu Senhor, e o meu Theos, o meu Deus. Eles eram mortos no ato por causa disso. Um pouquinho com tosse hoje, vocês tenham paciência comigo. Mas, irmãos, o contexto aqui da carta vai colocar para nós que essa igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano por causa dos judeus. Os judeus estavam perseguindo a igreja porque, a partir da década de 70 no primeiro século, 20 anos antes dessa carta, os judeus se rebelam contra Roma, e Roma vai lá e destrói Jerusalém, destrói o templo, e eles nunca mais conseguem se reerguer como eles eram antes. É essa grande catástrofe de massacre dos romanos contra os judeus. E até o ano 70, o pessoal da sociedade romana não sabia distinguir muito bem os judeus dos cristãos, eles não sabiam muito bem as práticas de um e de outro, e era quase como se fosse a mesma coisa aos olhos de um pagão romano. Então, por causa do judaísmo, pelo fato do judaísmo ser uma religião lícita no Império Romano, então um judeu, ele poderia não prestar culto ao Império Romano, ao mesmo tempo em que ele não era perseguido, porque ele era protegido pela lei do Império Romano. Ok? O Zay desligou aqui, mas daqui a pouco ele volta. Ó, só falar. O que nós temos então? No ano 70, onde os judeus acharam que os cristãos iriam lutar com eles uma guerra, os cristãos falavam: não, a gente não tem nada a ver com esse motim que vocês estão fazendo, isso é não bíblico, a gente não tem nada a ver com isso. Jesus nos ordena a cumprir a lei do Estado, seja ele o Estado que for. E a partir de então os judeus eles começam a perseguir os cristãos mais intensamente. E eles vão dizer: olha, os cristãos não têm nada a ver conosco, nós somos uma religião lícita, mas o cristianismo não. O cristianismo é ilícito porque não tem nada a ver com a gente. Ele só se torna lícito lá no século 3 e 4 com o imperador Constantino. Mas até lá os cristãos eram brutalmente massacrados e perseguidos exatamente por causa disso. E esse é o contexto histórico aqui da carta para nós. Vamos ver verso por verso aqui. Verso 8 de Apocalipse 2 diz assim: escreve ao anjo da igreja em Esmirna. É Jesus falando. Isso é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Irmãos, lá em Apocalipse 1, é Deus Pai que fala: eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim.
o Alfa e o Ômega. E isso na verdade vem de Isaías 46 e Isaías 48, onde Deus diz: olha, Israel, eu sou o único que pode dizer eu sou o primeiro e o último. E eu sou o primeiro e o último significa que eu sou o Senhor da história, que eu controlo o princípio e o fim, e nada escapa da minha soberania. Ou seja, o único ser que pode dizer eu sou o primeiro e o último é o ser que controla todas as coisas, é o Deus Criador, Preservador e Salvador nosso. E Jesus, esse homem que foi crucificado como pena capital do Império Romano, diz assim: eu sou o primeiro e o último, o que foi morto mas vive. Quando Jesus ele fala eu sou, ele está dizendo eu sou Deus, mas não no sentido abstrato, filosófico, nós vamos pensar aqui na divindade de Jesus. Não, quando Jesus se revela, não é à toa, não é simplesmente para dizer, olha, é isso que eu sou. Cada atributo que Jesus escolhe se revelar para cada igreja é para ir de encontro com a situação daquela igreja. Então uma igreja pequena, pobre, que iria padecer perseguição e morte, Jesus se revela como o primeiro e o último. Ou seja, Jesus se revela como: olha, igreja de Esmirna, eu controlo todas as coisas como Deus. Não tem um fio da sua cabeça que caia sem eu não mandar. Não tem uma palavra que sai da sua boca, não tem um passo que você dá, não tem um pensamento que você pense, não tem um sofrimento, um câncer que você tenha, uma diabetes que você tenha, um luto que você tenha, que eu não diga: eu sou o primeiro e o último. É eu que mando nessa história e neste mundo, porque este mundo é meu, essa história é minha. Eu sou o primeiro e o último. Ele, Jesus, é o Deus Criador e nada escapa da sua soberania. E é um Jesus absolutamente diferente das igrejas evangélicas, um Jesusinho pequenininho que fica batendo na portinha do seu coração, implorando pela sua misericórdia, de você aceitá-lo, de você fazer um ato romântico ali, de você: Jesus, eu estou sentindo uma coisinha aqui no meu coração, um arrepio, e eu vou passar a te seguir a partir de agora. Um Jesusinho pequenininho, pop, que não vai tratar os seus pecados, que não vai disciplinar. O Jesus da Bíblia é absolutamente diferente. Ele é aquele que diz: eu sou o primeiro e o último, nada escapa do meu poder, da minha vontade, do meu controle. E a perseguição que vocês vão sofrer, igreja de Esmirna, é eu que estou coordenando ela, é eu que permiti e permitirei que o diabo aprisione vocês, porque eu sou o Deus Criador, eu sou o primeiro e o último. E ele diz: eu fui morto e revivi e ressuscitei dos mortos. Irmãos, existe uma relação íntima, estreita, entre criação e salvação, entre Jesus ser o Deus Criador, junto com o Pai e com o Espírito, e Ele ser o homem que morreu por nós e ressuscitou por nós. O que nós temos é o seguinte: lá no capítulo 1, ele diz assim: eu sou aquele que é, que era e que há de vir. É a mesma coisa que primeiro e último, só que ele estende: eu sou aquele que é no presente, que era no passado e que há de vir no futuro. E o que ele complementa? Jesus diz: eu sou aquele que vive, ou seja, eu sou no presente. Eu fui morto, ou seja, eu era no passado, eu morri no passado, mas eis que estou vivo para sempre. Eu sou aquele que irá de vir. Então existe uma relação estreita em Jesus ser o Deus Criador e Ele ser o nosso Redentor. Ele é o primeiro e o último da criação em si. É Ele que criou: haja luz e houve luz. E é Ele que vai voltar para julgar todas as coisas. Mas Ele não é apenas Criador, Ele é o nosso Salvador. E quando Ele nos salva, Ele inaugura a nova criação. Como que Ele inaugura a nova criação? Ele morre por nós, por nossos pecados, e 3 dias depois, triunfantemente, Ele levanta dentre os mortos, vencendo o pecado, a morte, a condenação nossa, o diabo e o mundo. O que Ele quer dizer para a igreja de Esmirna é o seguinte: pessoal de Esmirna, esmirnienses,
Eu morri, mas eu estou vivo para sempre, e eu controlo todas as coisas. Vocês também, eu vou mandar uma perseguição para vocês tal, que alguns de vocês vão morrer. Mas olha, eu morri. A sua fé, a sua confiança última tem que estar em mim. E entre o pessoal de Esmirna, na sociedade de Esmirna, a gente sabe disso por outros relatos de outros escritores, havia um dito popular muito comum que é o seguinte: olha, Esmirna foi destruída lá pelo século IV a.C., mas foi reerguida por Alexandre o Grande e por Pompeu depois, e nada pode nos destruir, porque a deusa Roma e o Deus Imperador é quem nos ressuscitou, é quem nos reergueu dos escombros, do entulho e dos mortos. Então, quando os esmirnienses ouviam Jesus dizendo: olha, eu sou o único que de fato morreu e ressuscitou dos mortos como uma nova criação, portanto, vocês que estão em mim, crendo em mim, vocês vão morrer, mas eu vou ressuscitar vocês. Vocês vão estar comigo e eu vou ressuscitar vocês, porque eu tenho o poder da morte e da vida, e eu tenho o poder de controlar a história completamente. Vejam que cada palavra que Jesus vai revelar para eles vai de encontro à situação deles. E qual que é a situação? Vejam o verso 9 comigo. Apocalipse 2, verso 9. Jesus vai dizer o seguinte: eu conheço a sua tribulação, a sua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que se dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Jesus, como aquele que controla todas as coisas, aquele que morreu e ressuscitou, dizendo: igreja, eu conheço a sua tribulação, porque eu conheço todas as coisas. Eu sei o que você sofre, eu sei os seus problemas psicológicos, seus problemas físicos, seus problemas familiares, seus problemas financeiros, seus problemas com seus filhos, com seus pais. Hebreus vai nos dizer que nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus, tão compassivo, porque ele se tornou homem e passou por tudo que nós passamos. Para quê? Para ele poder nos socorrer em cada uma das nossas fraquezas, em cada um dos nossos sofrimentos. Não tem nada que você está passando ou passará que Jesus não passou infinitamente pior. E ele não olha para você dizendo: olha, eu venci, se vira aí, seja homem, vence. Não, eu venci, portanto eu que vou te erguer, eu que vou te sustentar, eu que vou te dar força. Eu conheço a sua tribulação. Irmãos, isso é escrito mais ou menos na década de 90 do primeiro século. 20, 30 anos depois, 2, 3, 4 décadas depois, o pastor dessa igreja se torna um sujeito chamado Policarpo. Policarpo, como pastor dessa igreja, ele foi discípulo do próprio apóstolo João. E ele foi uma das primeiras pessoas, então, a receber aquela carta para ele mesmo. Quando Jesus diz ao anjo da igreja, a gente viu no capítulo 1 que anjo se refere simbolicamente ao mensageiro, ao pastor, à liderança da igreja. Ao consertar a liderança, conserta-se a igreja e vice-versa. E quando Policarpo recebe essa carta, esse livro de Apocalipse, ele vê o próprio Jesus dizendo: Policarpo, eu estou escrevendo isso para você. Eu conheço a sua tribulação, a sua pobreza, mas eu sei que você é fiel, suporta até a morte, não se dobre diante de Roma, não se dobre diante do imperador, e eu vou te dar a coroa da vida. E Policarpo, 80 anos de fidelidade a Jesus, desde que nasceu, com o seu discipulado com o apóstolo João, como pastor da igreja de Esmirna, com 90 anos de idade, 80 e poucos anos de idade, o imperador romano chega até a porta dele e diz: dobre-se diante de mim, senão eu vou te matar agora. Policarpo diz: eu sirvo ao meu Senhor por 8 décadas e ele nunca me fez mal, eu não vou negar o meu Senhor. O imperador diz:
Policarpo, você está sendo um mau testemunho para a sociedade. Se você não se dobrar, outros vão se dobrar. Considere a sua idade, você já é velho, daqui a pouco você vai morrer de velhice. O que custa por um momento você se dobrar diante de mim? Policarpo diz: não. O imperador diz: eu vou te mandar para as feras. Policarpo diz: manda. Ah, é? As feras não te assustam? Eu vou te colocar numa pilha de fogo com palha e vou tacar fogo em você. Policarpo diz: não adianta você me ameaçar com esse fogo, daqui a pouco ele vai apagar, eu vou estar com o Senhor. Mas o imperador, se você não se arrepender, o fogo eterno te espera. Me mande para o fogo. E ele foi queimado, sem murmuração, com o semblante pleno, e ele recebeu a coroa da vida. Isso é muito histórico, irmão, isso é muito concreto. Era uma igreja real, concreta, do primeiro século. E Jesus está dizendo: eu conheço a sua tribulação, mas você vai ter que ser fiel até mim, até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Então Jesus conhece cada sofrimento nosso. E vejam o que ele diz ainda, segunda coisa, no verso 9: e eu sei da sua pobreza, pobreza econômica, material, apesar de seres ricos. Irmãos, Jesus olha para a igreja de uma forma invertida do modo como nós olhamos hoje. Quando você olha uma igreja rica, cheia, grande, próspera, que está crescendo, a gente tem uma mentalidade carnal e pecaminosa de dizer: olha, Deus está agindo lá. Não tem nada de errado em ter dinheiro e crescer e aumentar. Mas o errado é fazer isso à custa do Evangelho. Como eu falo para vocês, seria muito fácil lotar a nossa igreja aqui, é só eu parar de pregar o Evangelho, ou é só eu dar uma suavizada na mensagem de Jesus e começar a afirmar vocês, e começar a dizer: olha, você é muito amado por Jesus, você pode viver a vida que você quiser, e está tudo bem. Irmãos, em um mês, nossa igreja ia pular para fora de gente, e ter um salão imenso, bonito, com cadeira confortável, estilo cinema. É muito fácil fazer uma coisa dessa. Mas quando Jesus olha para uma igreja, e vejam só, Esmirna e Filadélfia, que é outra igreja que não teve nenhum defeito, são as duas igrejas menores, menos significantes e mais pobres dessas 7 igrejas, e são as únicas duas que Jesus não diz: tenho contra ti isso, isso, isso. Ou seja, Jesus olha a maturidade espiritual, a santidade, a fidelidade de uma igreja. Então, uma igrejinha pobre, uma igrejinha fraca, uma igrejinha que não tem data show, que não tem banco, que senta no tronco de madeira, que não tem microfone, que não tem nada desse aparato que nós temos, se estiver fiel ao Evangelho, fiel a Jesus, Jesus fala: muito bem, continuem. Ah, mas essa igreja, se continuar, ela vai ser morta, a gente vai morrer, a gente vai continuar, vai ser ainda mais pobre. Jesus diz: isso é belo aos meus olhos, é isso que eu aprovo, isso que é crescimento aos meus olhos, interno, de frutificação. Nós precisamos rever o modo como nós olhamos para o reino de Deus, para a igreja de Deus. Fidelidade até a morte, acima de riqueza, de popularidade, disso, daquilo. E não somente isso, ele vai dizer o seguinte, ainda no verso 9: e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Os judeus que diziam: nós somos o povo de Deus, estavam entregando a igreja de Esmirna, acusando eles para o Império Romano. E é isso que Satanás significa. Satanás significa acusador. E esses judeus estavam acusando a igreja de não se dobrar diante do imperador romano, de não ser uma religião aprovada, lícita, estava matando eles. Irmãos, quando a gente olha para textos assim, a gente tem uma disposição errada diante deles.
Ah, o pessoal judeu aqui pisou na bola. Como pode ser os judeus entregando os cristãos para o Império Romano? E é disso que surge na história da igreja, por exemplo, muito antissemitismo. Ah, os judeus massacraram no século I, agora a gente vai dar um troco. Isso é tão pecaminoso quanto. Quando Jesus olha para os fariseus e diz assim: fariseus, vocês são sepulcros calhados, bonitos por fora, mortos por dentro. Fariseus, João 8, vocês são filhos do diabo, porque vocês mentem, e o diabo mente também, portanto o pai da mentira, vocês são filhos da mentira também. Aí a gente olha para os fariseus indignados, né? Nossa, como os fariseus eram pecadores, como eles eram hipócritas, como eles eram religiosos. Mas não é assim que se olha para o fariseu, irmãos. O fariseu é o ápice na história humana que um pecador pode chegar com a sua religiosidade, com força no seu braço. É o sujeito mais moral, mais bonitinho, mais correto, mais justo de todos. Nunca houve uma religião humana que avançasse tanto na moralidade do que os fariseus. Eles eram o supra-sumo, o top dos tops. Se tinha alguém para ser salvo pelas obras, eram os fariseus. Então a gente não pode olhar para os fariseus e dizer: nossa, eles eram hipócritas, nós somos bons. Aí você está se tornando um fariseu também. A mentalidade é: se os fariseus, que eram os máximo da religiosidade humana, Jesus diz, tudo isso não serve para nada, quanto mais nós, ímpios de nascença, com uma educação ímpia, dados a todo tipo de pecado, dados à indisciplina, dados a qualquer tipo de mentira, nós somos milhares de vezes piores que os fariseus. Trazendo aqui para o texto, a comunidade judaica, que era o povo de Deus no Antigo Testamento, mas que perde esse status por causa que agora o povo de Deus não é mais étnico, agora o povo de Deus é todo aquele que crê em Jesus para a salvação. Se o povo judaico, que era o povo do Antigo Testamento, Jesus olha para ele e diz: igreja do diabo, sinagoga de Satanás. Isso quer dizer que toda e qualquer igreja que se diz cristã, que se diz melhor, que se diz isso e aquilo, mas que não prega o evangelho de fato, Jesus está dizendo: olha, eles também são sinagoga, igreja do diabo. Vocês conseguem perceber o peso disso? Imaginem uma igreja muito melhor que a nossa, aparentemente muito mais santa, muito mais bonita, com um pastor muito melhor do que esse frangalho que fica aqui na frente com a voz falhando. Todo mundo vestido bonitinho, com a mesma vestimentinha, as mulheres de saia, os homens de terno, toda aquela pomposidade. Ninguém faz a barba, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo, ninguém assiste um filme, ninguém ouve uma música secular igual nós fazemos, ninguém vai para a praia para não se expor. Uma igreja completamente guardada, que se arroga uma santidade, onde você entra no lugar, você se arrepia todo por causa daquela atmosfera religiosa. E Jesus, quando o sujeito sobe para pregar, ele começa a falar o que ele acha, ele começa a se desviar. Se ele prega uma vírgula contrária ao evangelho de Jesus, Jesus diz: sinagoga de Satanás, igreja do diabo. Não importa o quão religiosos vocês pareçam, quão certinhos vocês pareçam, quão morais vocês pareçam, não importa se cada palavra, cada frase da sua boca sai uma frase gospel, em nome de Jesus, você tem um linguajar todo gospel, uma mentalidade toda gospel, uma casa toda gospel. Jesus diz: igreja do diabo. Se a nossa igreja, que tem uma herança reformada lá do século 16, 17, com os reformadores,
se eu ou outro pastor nosso começar a pregar outra coisa, nós seremos sinagoga do diabo. O diabo não é o pai da mentira. Se eu falar uma mentira para vocês, algo contrário ao que está escrito, eu vou ser servo do diabo e vocês não vão ser vítimas. Vocês vão estar dando aval a isso. Nós seremos sinagoga de Satanás. Continuando, verso 10 de Apocalipse 2 diz assim: não temas o que hás de sofrer. Jesus não vai dizer, não, talvez você sofra, talvez sim, talvez não. Ele diz, você vai sofrer. Não temas, seja corajoso, seja forte, seja valente. Por quê? Porque você vai sofrer. A gente leu hoje no começo do culto, 2 Timóteo 3, todos que querem viver em Jesus padecerão sofrimento. Nosso irmão Rafa leu hoje em 1 Tessalonicenses 3. Irmãos, não tenham medo dos sofrimentos que vocês terão, porque nós somos destinados para o sofrimento. Não temas o que há de sofrer. Continuando, o diabo está para colocar algum de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ir para a prisão no século I, acusado de sedição e de não adoração ao imperador romano, era sinônimo de pena capital. Você ia para a prisão, você ia ficar lá 1 mês, 1 ano, 2 anos. Você ia para a prisão, iria aguardar o seu julgamento e iria ser decapitado. Você ia para a prisão, os soldados romanos iam chegar na sua porta, na sua casa, ia bater na sua porta, eles tinham um incensário e diziam, você abria a porta, como pai de casa da sua casa, como chefe do seu lar, o soldado romano, o centurião, ia dizer, preste culto ao imperador, diga Kaiser est Kyrios, em grego, César é o Senhor. Você como homem, diria em grego, Jesus est Kyrios, Jesus é o Senhor. Qual que é o seu nome? Marcava o seu nome, eles pegavam você, levavam para a prisão, você passava ali alguns dias ou anos como um verme maltratado, sem nada, sem comida, sem saneamento, dormindo em suas próprias fezes, com vermes comendo você por dentro e por fora. O soldado voltava na sua cela e dizia, olha, saiu a sua sentença, você era chamado para fora e você morria. Tudo isso por amor a Cristo. E o fato dessa tribulação durar 10 dias, e o título do sermão é 10 dias de noite, tem um filme de onde eu tirei isso, um filme de terror, chamado 30 Dias de Noite, onde uma cidade, é uma ficção lá do norte do Alasca, eles ficam 30 dias no filme, sem luz do sol, por causa da posição geográfica deles, e aí você tinha lá uma série de vampiros sanguinários que matavam todo mundo na cidade, né? E na verdade, no mundo real, essa cidade ela fica 60 dias de noite, sem luz, e depois ela fica 80 dias sem noite, só com a luz do sol, que estão lá na ponta, 100 km do Polo Norte, e a gente não sabe o que é pior, ficar 100 dias de noite ou de dia. E esses vampiros nesse filme de terror, 30 dias de noite, massacravam aquela cidade. É a mesma coisa aqui. Eles passariam 10 dias de trevas, 10 dias noturnos. E isso aqui, irmãos, é uma alusão a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1 que nós temos. Daniel, um judeu fiel ao Senhor, é levado cativo à Babilônia. E como um jovem sábio da Babilônia, judeu, ele foi convidado a comer do banquete de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. O que implicava isso? Se Daniel comesse da comida do rei, do imperador Nabucodonosor, ele estaria dizendo,
a cultura da época babilônica era: eu sou submisso a Nabucodonosor como a minha divindade. É ele que está nutrindo para mim, ele que está me provendo e me alimentando. O que Daniel faz? Olha, eu vou comer só a salada aqui, eu vou ficar 10 dias de vegetariano para não comer das comidas do rei. Não é uma questão de comer carne ou não, é uma questão ética e religiosa. Se Daniel comesse da comida, ele iria participar de idolatria ao imperador Nabucodonosor. Ele diz: eu não quero isso, eu vou ficar aqui comendo aqui, me restringindo a minha dieta para eu me manter fiel a Deus. E ele ficou 10 dias, e o seu semblante era melhor do que o pessoal que estava comendo as iguarias do rei. Depois mais 10 dias, e ele passou nessa provação. Então não importa se são 10 dias literais ou simbólicos, o ponto é: Jesus, como primeiro e último, princípio e fim, ele está dando um limite para essa tribulação dessa igreja de Esmirna. Ou seja, por 10 dias eu vou permitir que os judeus entreguem vocês para os romanos. Por 10 dias que vão parecer infindáveis, vocês vão ser presos e mortos. Mas eu sou aquele que controla. Vai ter um fim essa tribulação. Sejam fiéis até a morte, e eu vos darei a coroa da vida. A coroa da vida é uma forma simbólica de dizer que nós reinaremos em vida com o nosso Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus, eternamente na ressurreição dos mortos. Jesus está dizendo: não tema a morte, porque eu vou te dar a coroa da vida. Mas não tem coroa da vida sem a coroa de espinhos. Não existe reinar com Jesus, viver para Jesus, sem sofrer para Jesus. Paulo diz: se nós sofremos com Ele também nós reinaremos. Então as boas novas do Evangelho não é uma boa nova de afirmar o seu estilo de vida, é uma boa notícia de que é o seguinte: você vai morrer inevitavelmente. Dê a sua vida para Cristo, chegue-se ao fim de si mesmo, à morte do seu ego, tome a sua cruz e me siga, e aí eu vou te dar a coroa da vida. Se não, verso 11: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, não o vencedor marketing digital, o vencedor que vencer na vida. Vocês sabem que eu quero morrer quando alguém ganha mais dinheiro e diz: eu venci na vida. Essa coisa mais ridícula que alguém pode falar, mais enganosa, mais mentirosa. Não venceu coisa nenhuma na vida, está indo de mal a pior, e Deus está dando mais dinheiro para ele, para aumentar a condenação dele. E a gente compra a ideia e às vezes o curso desses miseráveis com essa falsa ilusão de que não, eu preciso vencer na vida, e vencer na vida é conseguir mais dinheiro. Essa é a mentalidade do diabo, é a voz da serpente entrando no seu coração, através de uma multidão de bombardeamento de propaganda, para você morder essa porcaria de isca e viver uma porcaria de vida, com roupas melhores, comendo melhor, com a casa melhor, e ir para o inferno no final. E não somente ir para o inferno no final, não é apenas uma questão de destino eterno. Você vai viver uma vida morta, vazia, podre, porque sem Cristo você não tem nada, você não é nada, a não ser um montume de estrume espiritual. Você não é um nada sem Cristo Jesus. E ele diz: ao que vencer, de modo algum sofrerá a segunda morte. O que é a segunda morte, para nós finalizarmos? Quando Adão e Eva estavam no jardim, eles estavam em comunhão com Deus, o Deus que é o Deus da vida, e essa comunhão era vida, muito mais do que vida biológica. Eles tinham vida espiritual, comunhão com Deus. Deus diz:
se vocês comerem da árvore do julgamento, que é a melhor palavra para conhecimento, julgamento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. Ou seja, se vocês quiserem ser deuses e julgar o que é certo e o que é errado a partir de você mesmo e não a partir da minha palavra, vocês vão morrer. Eles comem, o que Deus faz? Expulsa eles do jardim. Isso é morte. Eles tinham ainda vida biológica, mas espiritualmente estavam mortos. O que é morte então? É separação da fonte de vida que é Deus. Então, se você está aqui hoje, você vive a vida do jeito que você quer, Efésios 2 vai dizer que você está espiritualmente morto, ou seja, o seu coração está divorciado, desligado, separado, desassociado de Deus, que é a fonte de vida. Você acha que você está vivo, você parece estar vivo, mas você está morto. E essa morte espiritual, ela é uma antecipação da morte eterna. Ou seja, a morte física, quando seu corpo for separado da sua alma, é apenas uma passagem. E se você faz essa passagem, se você morre sem Cristo, sem fé nele, não obras, não religiosidade, mas sem fé em Jesus, Jesus está falando aqui, você vai padecer a segunda morte, a morte final, a morte eterna. O que é essa morte eterna? É a separação completa de Deus. Porque nessa morte espiritual que você vive e que nós vivíamos antes, na nossa incredulidade, a gente ainda tem vestígios da bondade de Deus. Você está separado espiritualmente, mas Deus te dá alimento, Deus te dá casa, Deus te dá alegria no seu coração, Deus te dá uma família, te dá um emprego, te dá coisas para você desfrutar. Por quê? Porque Ele ainda está derramando a sua graça comum sobre você. Ele ainda está restringindo a sua maldade e não permitindo que o seu coração imundo seja tão mau quanto ele poderia ser. Mas quando você fecha os olhos aqui, sem Cristo, você está condenado. Não vai haver mais uma gota de graça, de misericórdia de Deus para você, não vai ter mais uma palavra de amor para você. Você vai ser separado de toda e qualquer bondade de Deus. Isso é inferno. O inferno não é o diabo com o seu chifre, o seu tridente te cutucando. Não. O diabo vai estar sofrendo junto com você no lago de fogo do inferno. O inferno é um lugar, a dimensão, onde Deus, Pai, Filho e Espírito, ativamente pune os pecadores para sempre, demonstrando só a sua ira, o seu desgosto, descontentamento, a sua fúria, a sua justiça e a sua santidade contra um ser que se rebela contra ele. Não vai haver escapatória e você não vai escapar de lá. Paul Washer ele fala, se Deus abrisse a porta do inferno e dizer, olha, qualquer um de vocês pode sair daí agora, basta vocês se dobrarem diante de mim e reconhecerem meu senhorio, todos no inferno bateriam a porta na cara de Deus e dirão, não, nós não nos submetemos ao teu governo amoroso, porque nós amamos mais a nós mesmos e nossos pecados, infinitamente mais, do que a sua bondade e a sua misericórdia. Você vai demonstrar de forma plena toda a maldade que você é. E Hitler vai parecer brincadeira de criança.
a monstruosidade que você vai demonstrar no inferno, se você for para lá, você vai ser a pior criatura que já existiu, pior que o diabo e seus demônios, porque a você foi dada a oportunidade de salvação, e você diz: não quero saber desse Cristo que morreu por mim, quero viver minha vida do jeito que está. E eu não estou falando isso para assustar ninguém, é apenas o que vai acontecer. Como que a gente sabe o que vai acontecer? Porque tem um homem 2000 anos atrás que diz: eu vou morrer na cruz, mas 3 dias depois eu vou levantar dos mortos como o Senhor da história, e eu sou o primeiro e o último. E cada palavra deste homem, Deus, Jesus, não cai, e ela permanece. Não sou eu que estou dizendo, não é a igreja evangélica, católica, eu quero que seja que está dizendo, Jesus aqui dizendo: ao que vencer, de modo algum sofrerá a segunda morte. Então Jesus está dizendo: olha, ou você morre por mim e você ganha a coroa da vida, ou você continua afirmando-se na sua vida pecaminosa e você vai ter a segunda morte. E aos nossos olhos humanos carnais, é muito mais fácil a gente não querer a morte física, porque a morte física é uma coisa que a gente experimenta, é algo que a gente sabe, que a gente viu gente morrendo, que a gente sabe que é a pior experiência nossa, e a gente tem medo da morte, como o diabo foge da cruz. E nossa, mas será que vai ter a coroa da vida? Será que vai ter a segunda morte? Eu prefiro ter o que eu tenho aqui aos olhos físicos. Jesus está dizendo: olha, abrace isso pela fé, porque essa é a realidade verdadeira. Esse é o ar puro da realidade que você precisa respirar. O ar do sofrimento pelo Evangelho é a vida genuína. As outras vidas que nos se propõem são ilusões, são distrações, são malabarismos, é apenas ilusionismo do diabo. Viver uma vida confortável não é viver de fato, é você engordar para o abate apenas. Para nós encerrarmos, vocês acham nós estamos vivendo um país sem perseguição por enquanto, muito por enquanto, diga-se de passagem. Nossa, nós somos uma igreja robusta, nós somos uma igreja bíblica que se prega o Evangelho genuíno, domingo após domingo, que se canta louvores bíblicos, que ora uns pelos outros, que faz isso, que faz aquilo. Coitadinho dos nossos irmãos lá na Ásia, na China, na Coreia do Norte, que são mortos pelo comunismo, por qualquer outra coisa que matam eles. A gente precisa ir lá ajudar eles. E 100% de missionários que a gente manda daqui, dos Estados Unidos, de qualquer outro lugar mais tranquilo, quando chega lá, o missionário diz: eu aprendi a ser cristão aqui de verdade. A igreja perseguida olha para uma miséria nossa, eu vou lá, eles olham para o William e dizem: mas que desgraça de cristão é esse? Vamos ensinar ele a ser crente de verdade. A gente não precisa da ajuda de vocês, ocidentais, ricos, bonitos, pomposos. Vem aqui aprender a ser crente. Eles estão respirando um ar verdadeiro, vivendo a vida de verdade, na intensidade. Eles não querem evitar sofrimento, evitar a morte, eles só querem permanecer fiéis até o fim. E a gente aqui não sabe lidar com uma coisa dessa, não sabe vencer pornografia, deixar de olhar coisa no celular indevida. Eu não consigo orar, eu estou fraco. Eu não consigo ler minha Bíblia, eu não consigo manter uma porcaria de uma comunhão genuína na igreja. Hoje eu vou para o culto, hoje eu não vou para o culto. Nós somos fracos demais, ricos demais, gordos demais espiritualmente falando, confortáveis demais. A igreja ocidental se parece mais com Laodiceia, que é a última carta,
que era uma igreja rica. Jesus diz: vocês são ricos financeiramente, mas vocês são miseráveis, cegos, pobres e nus. É a pior igreja das 7, é a mais rica. E essa igrejinha aqui em Esmirna, sofrendo, Jesus diz: vocês são fiéis, permaneçam. Que aquele que é o Senhor da história, Jesus, é muito possível que Ele nos mande sofrimento, nos mande um estado totalitário, nos mande fome, e isso purifica a sua igreja. E aí a gente vai olhar para Jesus e dizer: Senhor, nos basta. Tu és o primeiro e o último, o que morreu e ressuscitou. A única coisa que eu quero é morrer com o Senhor e viver com o Senhor ressurreto para sempre. E isso nos basta. Amém?